Meu nome é Luiz Antônio de Oliveira, eu sou pesquisador do INPA desde 1977 e formação agronômica em Jaboticabal, estado de São Paulo, é o estado onde eu nasci em Igarapava, um pouco mais ao norte, perto de Uberaba, e fiz agronomia em Jaboticabal e o destino fez com que eu fosse para Manaus. Até eu lembro um episódio engraçado, que eu fui na Embrapa em Brasília procurar emprego depois de formado, e eles me falaram que na área que eu gostaria de trabalhar, melhoramento de plantas, eu tinha Campina Grande para trabalhar com algodão, e em Manaus tinha várias vagas lá. E a resposta que eu dei para eles foi que podia até pensar em ir para Campina Grande, mas Manaus, Amazônia, nem pensar. Isso daí foi em agosto de 76 e já em setembro de 76 eu vi uma notinha lá em Ribeirão Preto falando de uma soja altamente produtiva que um paquistanês estava trabalhando lá no INPA. E aí eu mudei de ideia, mandei meu currículo para lá e o Dr. Kerr, na época, que era o diretor, acabou me contratando e eu fui em janeiro de 77 para lá. Fui para ficar 3 meses, já vão fazer quase 40 anos. Eu comecei a trabalhar lá na área de microbiologia de solos, fixação de nitrogênio e leguminosas. Eu fiz o mestrado em Porto Alegre, depois nessa área, ecologia de risóbio, e depois nos Estados Unidos, em Minnesota, também continuando esse trabalho. E voltando para Manaus, eu vi que era uma área muito específica e a contribuição que eu daria para o desenvolvimento da região, para a pesquisa, a ciência da amazônica, ela ficaria muito limitada. Aí eu ampliei minha área de trabalho, comecei a trabalhar com micorrizas, e como eu tenho doutorado e mestrado em solos, também a interface com fertilidade de solos. E agora, com a evolução do conhecimento, eu estou trabalhando mais com enzimas, estou tentando encontrar antibióticos, então tem um banco de germoplasma de risóbio lá no INPA e está agregando valor à nossa coleção. Então a gente tem encontrado risóbios que produzem amilase, risóbio que consegue degradar petróleo, e agora estamos ampliando também com alguns fungos, alguns cogumelos, aumentando a chance de encontrar algum produto bioativo, algum produto biotecnológico. E voltando do doutorado, que é me envolvendo com a pós-graduação, e nesses anos todos já formei 60 mestres e doutores até o momento. Já tenho quase mais 10, tenho 7 orientados de mestrado e doutorado, então acho que mais 4 anos eu completo 75. Para quem achava que não seria nunca um professor, né? Eu acabei realmente me envolvendo muito na formação de recursos humanos numa região muito carente, que é extremamente importante. E também trabalhando lá nessas áreas e também coordenando grandes projetos. Eu fui coordenador da rede CT Petro Amazônia durante os 12 anos que a FINEP financiou, com participação da Petrobras, também envolvimento do CNPq com bolsas. E nós envolvemos aí 3 instituições de Belém, 5 de Manaus, tinha uma rede de mais ou menos 450 integrantes. E agora eu consegui aprovar um INCT e vamos ver como é que vai ser o nosso futuro aí para os próximos anos. A biodiversidade da Amazônia é muito elevada, né? Então o pessoal fala que é muito elevada, mas não tem noção de qual realmente qual o tamanho dessa biodiversidade, a gente não sabe. Alguns dados que a gente tem, por exemplo, insetos e entomologistas acreditam que tem de 10 milhões a 30 milhões de espécies de insetos, espécies de plantas superiores, pelo menos 22 mil, né? Microbiologia, que é a minha área específica, eu considero o filé mignon da Amazônia, da biodiversidade da Amazônia, porque eu posso cultivar um micro-organismo no laboratório, em escala até comercial, eu não dependo do clima, eu não dependo de praga, doença, então traços culturais. Então, se eu encontrar os micro-organismos com aqueles potenciais desejáveis, eu acredito então que a gente consegue então gerar bioindústrias na Amazônia. Então nós temos um modelo de desenvolvimento do Amazonas, que é o Polo Industrial de Manaus, cerca de 600 empresas, elas não investem na biodiversidade como matéria-prima. Uma das poucas, as bioindústrias ainda são muito pequenas, então um porte relativamente médio, mais para baixo do que para médio.
Por exemplo, a Cupuama trabalha com a manteiga de cacau. E a dona Fátima, que é a dona lá da empresa, ela disse que a produção de manteiga de cupuaçu depende da quantidade de semente que ela consegue comprar no mercado. Nós temos então um grande gargalo lá na região, que é a falta de matéria-prima. O guaraná, o cupuaçu, que são seringueira, que são espécies cultivadas, apesar de áreas cultivadas, elas têm limitação de matéria-prima. Então imagina aquelas espécies que são extraídas pelo extrativismo na floresta, então é um grande problema. Nós precisamos de converter esse modelo que seria de eletroeletrônico de duas rodas, precisamos gradativamente enriquecê-lo com bioindústrias. Eu acredito que daqui a 30 anos esse modelo já está praticamente sem condições de viabilidade lá na região. Então nós teremos que ter pelo menos uma quantidade razoável de bioindústrias daqui a uns 30 anos. Eu estimei que se fosse um quarto desses 600, seriam 150 bioindústrias, nós precisaríamos de criar uma bioindústria a cada 2 meses, até para chegar daqui a 30 anos a gente ter essas 150. Então é um desafio muito grande, então nós temos que avançar muito no conhecimento científico para gerar realmente condições de matéria-prima para essas bioindústrias. E aí eu entro na minha área de microbiologia. A estimativa que eu faço, por exemplo, de enzimas na Amazônia é que tenha pelo menos 20 milhões de enzimas diferentes. E o mundo moderno hoje conhece apenas 5.500 enzimas. O conhecimento que a gente tem de enzimas hoje no planeta é em torno de 5.500. E a minha estimativa por baixo seria 20 milhões de enzimas lá na Amazônia. Como eu fiz esse cálculo? Eu peguei essas 10 milhões de espécies de insetos, estimada pelos entomólogos de que realmente é o mínimo de espécies de insetos que teriam por lá, de 10 milhões até 30 milhões, estou pegando então menor valor, menor quantidade. Para uma espécie biológica ela ser única na natureza, ela deve ter pelo menos um componente químico que é único dela, senão para não ser igual a outra, né? E para produzir esse componente químico dentro desse organismo, tem que ter uma enzima específica. E quando esse organismo morre, tem que ter outra enzima para destruir. Teoricamente, então, cada espécie biológica teria 2 enzimas específicas. Se nós temos pelo menos 10 milhões de espécies de insetos, multiplica por 2, então dá 20 milhões de enzimas por baixo, né? Aí eu não estou considerando as plantas, e outros seres vivos lá da Amazônia, né? Mas isso dá uma ideia de qual é a diversidade das espécies lá da Amazônia, né? E mostra o potencial que a região tem e mostra o quanto que nós temos que avançar no conhecimento científico. O número de doutores hoje lá é muito pequeno ainda, nós temos cerca de 5.800 doutores trabalhando na região com dados CNPq agora de maio desse ano, de 2016, sendo que 2.700 estão atuando em alguma área administrativa, o que dificulta um pouco o avanço do conhecimento devido à sobrecarga de trabalho. Eu sou um exemplo clássico, hoje eu sou vice-diretor do INPA, tenho o cargo de coordenador de ações estratégicas e isso evidentemente diminui meu potencial voltado para a pesquisa. E na região, às vezes, a gente tem que fazer outras atividades. Então, além da pesquisa, além de coordenar projetos, além de ser professor, de orientar estudantes, a gente tem problema de motorista, acaba sendo até motorista, né? Então, dando excursões de campo. Então, a gente tem que realmente se desdobrar na região para poder contribuir para a ciência regional.